Opa, voltemos. A gente viu, né, que a Baviera não quis se juntar, né, depois da Prússia dominar, né, a Áustria, vencer a Áustria de maneira fulminante, né, a gente viu que a Baviera não quis se juntar à Prússia. Né? E aí a gente vai ter aí o Otto von Bismarck tendo uma ideia fundamental. Se algum país, né, que país será que é esse? Se algum país, né, invadir esses estados independentes do sul, né, que é a região da Baviera, né, se algum país invadir a Bavária, a gente vai ter, né, a gente vai conseguir que eles procurem nós, né, os prussianos, né, para pedir ajuda e aí eles vão querer se unir ao novo estado emergente alemão, beleza? Mas, né, antes eu quero mostrar para vocês como que ficou a configuração territorial da Alemanha, digamos assim, né, da Prússia, depois da Guerra das Sete Semanas. O Reino da Prússia, né, anterior à Guerra das Sete Semanas, está aqui em azul escuro, né? Então, para vocês verem, né, visualizar o que era a Prússia antes, a Prússia ocidental e a Prússia oriental, beleza? Os aliados da Prússia, né, que são os países, né, dos Estados Confederados, né, da Confederação Germânica, independentes, que apoiavam e tinham muita influência da Prússia, são esses aqui em azul mais claro, tá? Não chega a ser o azul clarinho, mas é o azul claro, tá? Então são esses estados aqui que têm influência Prússia, beleza? Da Prússia, beleza? O Império Austríaco, gigantão aqui mais embaixo, os aliados da Áustria, que é a região da Baviera, da Bavária, tá? De Wittgenstein, né, de Baden, né, Baden, são esses aqui, são os territórios aliados, né, da Áustria. Aqui a gente tem os estados da Confederação Germânica independentes que não tomam partido, são neutros, né, são esses em verdinho aqui, tem alguns aqui também, tá, mais ao oeste. E a gente tem aqui os ganhos territoriais, né, das últimas duas guerras. Aqui em cima, né, os ducados, na Guerra dos Ducados contra a Dinamarca, e aqui, né, os territórios que eles acabaram conquistando depois da Guerra Austro-Prussiana. Tranquilo? Já sabemos então como está a configuração da Alemanha depois da guerra. O que vai acontecer? Vai acontecer um conflito, né? Um conflito suficiente e necessário para deixar o bagulho muito louco, né? O conflito é o seguinte, né? Não temos sucessão no trono espanhol. Meu Deus, como eu já vi isso acontecer na história, né? Não deixou filhos, ou os filhos morreram tudo, não tem mais quem botar. Vai acontecer o quê? Vamos chamar os nobres dos outros países para ver quem vai ser, né? E aí gera conflito. E aí a gente vai ter aí, né? O Leopoldo de Hohenzollern, que por acaso era primo do Kaiser Guilherme I da Prússia, né? E esse vai ser um dos principais cotados para ser o sucessor do trono espanhol, tá? O Napoleão, né? A gente viu, né, na aula de Primavera dos Povos, Revolução de 1848, que o Napoleão ele acabou subindo ao poder e ele fez uma próxima outra ditadura, Napoleão III, né? Terceira ditadura de um Napoleão na França, tá? E o Napoleão ele vai ficar com muito medo, né? Caraca, como assim? Imagina, a Prússia tá forte pra caramba, né? A Prússia tem ferrovia, a Prússia tem indústria, a Prússia anexou territórios depois da Guerra dos Ducados, a Prússia anexou territórios depois da Guerra das Sete Semanas e agora a Prússia vai anexar a Espanha? Não pode, não podemos deixar isso acontecer. E aí o Napoleão ele vai mandar uma carta pro Guilherme I, o Kaiser da Prússia. Olha só, meu querido, a gente não quer que parente teu seja rei da Espanha, né? E aí ele manda essa carta pro Guilherme I. O Guilherme I ele vai receber essa carta, vai olhar, a França tá com medo. Não, mas eu gosto do Napoleão. Eu vou mandar uma carta amistosa para ele. Olha, fica de boa, meu querido, não vou dominar a Espanha não. Mandou essa carta pro Napoleão. Só que o Bismarck, espertinho, ele vai ver, opa, o Guilherme I mandou uma carta bem solícita, bem de boa, né, pro Napoleão. O Bismarck pega essa carta, ele vai reescrever, adulterando essa carta e xingando. Nós vamos dominar a Espanha assim, vocês da França não tem que se meter, não sei o quê. E mandou a carta pro Napoleão. Ou seja, o Bismarck adulterou a carta do Kaiser, né, e mandou a carta xingando o Napoleão pro Napoleão. O Napoleão vai se sentir ofendido, a carta vai ser colocada nos jornais franceses, né? O povo todo tá muito puto com a Prússia, né? Como assim, né? A Prússia xingando a França? É um absurdo, né? E aí o Napoleão vai se sentir pressionado a ameaçar, né, a declarar guerra contra a Prússia. O Bismarck conseguiu o que queria, né? Mais uma vez o Bismarck, né, incitando guerras, incitando, né, o fogo pegando na Europa. E aí, né, a gente vai ter uma guerra entre a França e a Prússia, beleza? Incitação de guerra com sucesso, né? Parabéns aí pro Bismarck que conseguiu o que queria, né? Então, qual que é a jogada? Qual que é o objetivo do Bismarck?
a França declarou guerra à Prússia. Para chegar na Prússia, a França vai ter que passar pela Bavária, pela Baviera, por Bayern, né? Aquela região que não quer se juntar à Prússia. Mas quando a França dominar a região da Baviera, né? Quando a França começar a chegar na região da Baviera, a Baviera vai ficar toda, né, desnorteada, perdida e com medo, né? A Baviera não quer ser dominada pela França, a Baviera vai pedir ajuda para quem é amiguinho, né? Só que a Áustria tá toda ferrada, né? A Áustria não tem dinheiro, não tem exército, não tem amigo, né? A Áustria, né, tá de graça, a Áustria. Sobrou quem? Sobrou a Prússia. E aí a região da Baviera vai precisar pedir ajuda para a Prússia e vai acabar se unindo à Alemanha, né? E aí, essa era a lógica do Bismarck, e realmente foi isso que aconteceu, né? Então o cara conseguiu realmente aí articular toda essa questão da unificação, por isso que o Bismarck é considerado, né, o principal engenheiro da unificação alemã. Beleza, meus queridos? Ah, tá, só uma coisa aqui para mostrar para vocês, tá? Que esse episódio, né, do Bismarck capturar essa carta do Guilherme, adulterar essa carta e mandar para o Napoleão, é conhecido como despacho de Ems, que aconteceu na cidade de Bad Ems, lá na Alemanha. E lá na Alemanha até hoje tem um documento aqui, tá? Uma pedra histórica, né? Um monumento aqui com a carta, com as inscrições de cada monarca, o que eles escreveram nas cartas, né? O que o Guilherme escreveu, o que o Napoleão escreveu e o que o Bismarck adulterou. Então, até hoje, lá na cidade dela de Bad Ems, na Alemanha, tem o documento, né, do despacho de Ems. Bem interessante, né? E aí, né, a gente tá com o circo montado para a Guerra Franco-Prussiana. Te espero na próxima aula para a gente comentar o que foi, né, essa loucura. Beijo!